Olá, galera! Seguidores aí do Dr. Chagas. Estamos aqui mais uma vez, uma sexta-feira simpática, e melhor ainda, com o convidado que nós temos hoje aqui. Hoje nós temos uma celebridade aqui presente, tá? Nós estamos com o Ricardo Mitucci, que não é o original, é o filho, tá? Né? E o original deve estar nos assistindo. Um beijo no seu coração, Ricardo. Eu te amo, Ricardo. Você, olha, difícil um homem falar isso para outro, mas você tem meu respeito. E hoje, hoje, ao receber seu filho no meu escritório, pela voz eu imaginei que era você que estava no portão. Mas faz parte. Bom, hoje nós temos a honra de receber o Ricardo Mitucci Júnior aqui no nosso podcast, que em nome é um nome grande e de relevância no campo do empreendedorismo. E é pensando nessa parte do empreender que nós convidamos o Ricardo para nos abrilhantar hoje aqui nessa noite. O Ricardo, na verdade, além de jornalista, também ele migrou para novos horizontes e que não poderia ser diferente do que o empreendedorismo. E o Ricardo, além de um currículo, né, extenso, mas de forma sucinta, eu apresento aqui, ele também é escritor de livros, conforme se pode ver aqui na mesa. Então, é uma pessoa que tem vasta experiência, voltado muito para a cultura do empreendedorismo, ou melhor, empreendedorismo e cultura. Ele também, na verdade, hoje, merece a nossa gratidão pelo pronto atendimento ao chamado. Obrigado, Ricardo. O pai dele é um baita amigo do Dr. Chagas, e hoje eu tive a honra e a ousadia também de conhecê-lo e convidá-lo para vir nos somar aqui ao podcast. E prontamente ele se comprometeu e aqui está entre nós, e nós só temos, em nome de todo o nosso público, todos os nossos seguidores, agradecer pela sua presença, pela sua aceitação de somar entre nós, Ricardo. E eu não tenho outras palavras a não ser de grande satisfação por receber uma pessoa que nos ensinará logo mais muito do profissionalismo em que ele exerce. E eu diria até que o Júnior é um empreendedor sem fronteira, porque você imagina a linguagem, a riqueza que nós vamos ter hoje aqui no nosso podcast, linguagem jornalística, somada também ao empreendedorismo. Então, você vê que isso é de uma relevância, como eu disse no início, fantástica. E fantástica também, Fantástica né, também. Ricardo? Fantástica também. Bom, hoje, nessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2026, é assim que nós vamos começar com essa satisfação, e essa é uma satisfação inspiradora, na verdade, né? Por poder conhecer o Ricardo, né? Um pouco da experiência dele e aprender com todo esse legado que ele nos traz aqui. Ricardo, você está com a palavra para fazer a sua apresentação, e quero agradecer a presença inicialmente de todos os nossos seguidores. Tá? Sem vocês não teria motivo para estarmos aqui. A minha esposa e toda a minha família, minha mãe, a produção aqui, o Rafa, que sempre nos abrilhanta aqui com seu empenho. E é por isso que nós estamos aqui, por causa de vocês. Está com a palavra, Ricardo. Doutor Chagas, muito obrigado pelas palavras macias com que você me apresenta. É um prazer e uma alegria estar aqui no seu podcast. Não sei se
de fato, corresponderei à altura de todos os elogios que Eu tenho certeza você que até um fez. pouco mais. Eu espero. Mas agradeço o convite, cumprimento os seus seguidores, né? E sim, sou um jornalista com quase 30 anos de experiência. Eu Imagina. comecei a trabalhar logo que eu entrei na Parabéns. faculdade, em 1997. No entanto, em 2015, eu escrevi o meu primeiro livro e eu sempre fui apaixonado por literatura. Tá. Tanto que eu escolhi o curso de jornalismo não porque eu queria ser repórter, ao contrário de muitos colegas de profissão. Eu queria ser escritor, eu queria escrever. E eu entendia que o jornalismo seria o caminho para que eu pudesse fazer isso. Como de fato foi Sim. durante muito tempo, num período principalmente em que eu trabalhei em algumas redações, embora eu tenha feito minha carreira predominantemente do outro lado do balcão, como assessor de imprensa, né? Tá. Mas, até 2015, me dedicando exclusivamente ao jornalismo, mas sempre com aquele ímpeto, aquele sonho de poder trabalhar com literatura, de escrever um livro. E quando lancei o meu primeiro livro, em 2015, o Histórias Quase Verídicas, um livro de contos, falei, bom, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero trabalhar escrevendo, quero trabalhar com leitura, quero trabalhar com escrita, mas sabendo que a realidade da literatura no Brasil, na perspectiva de um escritor, é extremamente desafiadora, eu comecei a estruturar um planejamento, uma transição de carreira, para que eu não parasse com o jornalismo sem estrutura e me dedicasse exclusivamente à escrita literária, porque eu sabia que eu não ia conseguir pagar as minhas contas. Sim. Então, eu criei aquilo que eu chamo até hoje, lá se vão 11 anos, né, de projeto de escrita, que nada mais é do que tentar trabalhar efetivamente como um empreendedor cultural, criando eventos relacionados à literatura, trabalhando com grupos de leitura, trabalhando com cursos de escrita, com eventos literários, de modo que eu pudesse efetivamente levar esse sonho adiante, né? E eu só consegui efetivamente, entre aspas, me aposentar do jornalismo, que foi quando eu realmente decidi parar, no final de 2022, e a partir do início de 2023, passar a me dedicar exclusivamente à literatura dentro desse projeto de escrita. Eu já empreendia na literatura, né? Eu já tinha feito um evento literário, sobre o qual, se você permitir, depois oportunamente falarei sobre ele. Claro. E veio a pandemia, eu tive que parar, repensar, mas logo depois da pandemia retomei. E aí sim foi esse período, então, de transição, né? Entre 2020, início da pandemia, até 2022, final da pandemia, para que eu pudesse, a partir de 2023, mergulhar efetivamente de cabeça no empreendedorismo cultural, que é o que eu sou hoje, efetivamente. Não deixei de ser jornalista, né? Mas eu não atuo mais como jornalista. O meu trabalho hoje é realmente com a literatura, né? Como empreendedor cultural, como mediador de grupos de leitura. Então, eu trabalho exclusivamente com a literatura. Que bacana, Ricardo. Ricardo, pensando ainda, né, nessa linha de raciocínio sobre o empreendedorismo, e também a literatura, né? Quando nasceu, na verdade, sua vocação para a literatura? Doutor Chagas, eu penso que desde criança. Eu lembro que, com 10 anos de idade, eu pedi para minha mãe comprar um caderno para mim, e eu costumava passar as férias na casa dos meus avós, que era na mesma rua onde eu Sim. morava, mas era um prédio, tinha os meus Casa amigos. dos avós é um Tudo de bom, aconchego, né? Tudo de né? bom. Enquanto a gente toma porrada em casa, a gente é agraciado na casa dos nossos avós. É Eu não posso incrível. falar que eu tomei porrada em casa, porque meus pais sempre foram muito bons Eu comigo. também estou sendo injusto com meus Mas, pais. de fato, a casa Meus dos pais avós tem muito todo um amorosos. aconchego, né? A casa dos avós tem todo um diferente, aconchego. E eu lembro, doutor Chagas, que o meu avô, ele assistia, assim, diariamente ao Jornal Nacional,
e ele comprava o jornal Estado de São Paulo, na época que o Estado de São Paulo era aquele jornalzão mesmo, né? E eu gostava de assistir o Jornal Nacional com meu avô, eu gostava de ler o Estadão com ele. E aí eu pedi para minha mãe comprar um caderno, porque eu queria escrever sobre as notícias que eu via na televisão, que eu lia no jornal, para escrever aquilo que eu não sabia, depois eu Sim, vinha a descobrir que eram sim. crônicas, na verdade. Então, teve uma passagem muito simbólica, talvez você se recorde, quando aquele barco Baton Mouche Ah, afundou sim, sim. num No Réveillon, eu não Réveillon. vou lembrar exatamente de que ano, Eu talvez também não. 89, 88. Eu estava nessa faixa É, dos 10 anos, mais ou tá, menos. tá. Foi por Eu ali fui para o mesmo. caderno e fui escrever uma crônica sobre Esse esse episódio. episódio. Eu lembro que havia uma atriz que estava naquele barco, a Yara Amaral, e aí eu mencionei a morte da atriz, mas aquilo era para mim. Eu guardava aquilo para mim, no máximo eu mostrava para minha mãe e tudo mais. Pois bem, eu ia muito bem na disciplina de redação na escola. Sempre tirava notas altas, elogiado pelos professores. Os professores falavam: "Ó, você vai ter que ser escritor, você vai ter que ser jornalista". E aquilo não que fez minha cabeça, mas eu me sentia muito à vontade escrevendo e lendo. Sim, Eu gostava muito daquilo. que bacana. Aqui eu fico muito à vontade para falar disso, Com certeza. efetivamente. Com 13 anos, eu escrevi o meu primeiro poema em homenagem ao nosso Santos Futebol Clube. Olha E eu só. tenho ele até hoje guardado, datilografado. Eu mostrei já para o meu Seu filho. pai Ricardo deve ter um orgulho. O coração dele não está cabendo no Eu corpo. imagino, se eu bem Esse homem. conheço meu pai, eu imagino. Mas então, assim, eu percebo que desde cedo eu nutro essa vontade, esse desejo de poder escrever, Sim, de poder compartilhar as minhas ideias, de poder compartilhar os meus pensamentos, de sim. poder compartilhar as minhas invenções, porque eu também sou um escritor de ficção, né? Claro, muito Eh, bom. então, eu penso que, para ser objetivo na resposta à sua pergunta, que essa ligação com a leitura, com a escrita, com os livros, ela vem desde a infância. Pô, Ela vem desde a legal. infância. Que E eu acho bacana. que eu fui muito influenciado por essa observação do meu avô, meus pais, que também sempre leram bastante. Então, acho que isso, de alguma forma, foi me alimentando esse desejo, Tá. né? E complementando o sentido, né, do tão prazeroso, né, que é o desejo quando a gente concretiza, né? Uhum, Às vezes a gente deseja algo, mas a gente não tem como concretizar. Então sim. você fica meio que, né, no ar, né? Uhum, E você não, você foi para cima, uhum, você conseguiu enfrentar, né, esses desafios todos, como você mesmo colocou. uhum. Mas, Ricardo, o que levou a você escrever o primeiro livro e como que você se sentiu quando após a edição? Então, principalmente na adolescência, eu fui um leitor voraz do Luiz Fernando Veríssimo, que nos Tá, deixou recentemente. sim. Para mim, talvez o maior, Sim, sim, com cronista do certeza. Brasil, um cara com humor, assim, fantástico, humor inteligente, humor ácido. E eu lia os livros do Veríssimo e falava: "Eu queria escrever que nem ele". Obviamente, em nenhum momento eu me sentia capacitado para aquilo, porque ele era um gênio, e eu não me via, né, genial como ele. Mas quando eu fui escrever o primeiro livro, que é o Histórias Quase Verídicas, que é um livro de contos, Tá. eu fui muito por esse caminho de tentar trabalhar com um pouco desse humor ácido. Daí até o próprio nome, Histórias Quase Verídicas. Olha, que Histórias que eu legal. fui ouvindo no transporte público, que Foi alguém contou somando, para mim, eu tá. fui assimilando aquilo, e aí eu fui elaborando essas histórias, mas de uma maneira ficcional. Ficcional. De forma que o final sempre fosse um final completamente inesperado, surpreendente e de alguma forma tivesse alguma pitada de humor. Eu lancei esse livro por meio de financiamento coletivo, Tá. então eu não tinha uma editora que contratou o meu livro. Eu fiz aquilo que nós chamamos de crowdfunding, né, ou Ah, financiamento coletivo, sim. arrecadei recursos e consegui bater a meta para imprimir os livros e fazer o lançamento. E aquilo foi a realização de um sonho, Dr. Chagas. Que legal. Eu lembro que eu fiquei, assim, profundamente emocionado
quando eu lancei o meu livro. Eu fiz um evento de lançamento numa livraria que até fechou aqui em São Paulo, a Blux, da filha do Zuenir Ventura, Elisa Ventura. Tá. E meu filho ainda era pequenininho, eu tenho as fotos lá dele de colo ainda. 16 anos hoje, né? 13 Ah, 13 13, anos. 13 13 um anos. abraço. Ele estava com 2 anos, mais ou menos, 2 para 3 Legal. anos. E aquilo para mim foi um momento assim ímpar. Eu me senti Imagino. profundamente realizado e Imagino. feliz, mesmo sabendo que eu teria um desafio grande pela frente, Tá. né, que era dar sequência a uma carreira. Mas o primeiro livro, de fato, foi muito especial para mim. E o seu primeiro desafio em relação a toda essa vivência, né? Uhum. Até chegar na concretização do primeiro livro, porque eu sei que não é fácil. No Brasil, a cultura ela não é tão muito assim bem vista, né? Uhum. Por quem poderia e pode, né, ajudar as pessoas que têm todo esse talento. Qual foi seu primeiro desafio, Ricardo? Foi perceber, Dr. Chagas, que de fato eu não poderia transformar aquele sonho em realidade. Eu não poderia tirar os pés do chão, principalmente por ser um homem casado, já tinha filho. Eu não poderia simplesmente falar, bom, então eu sou apaixonado pela escrita, sou apaixonado pela literatura, vou largar tudo e vou me dedicar a isso. Porque se eu fizesse isso, evidentemente, eu colocaria em risco a vida familiar, digamos assim, porque eu ia comprometer o orçamento familiar, eu ia, de fato, me colocar e colocar minha família numa situação bastante delicada. Então, o primeiro desafio foi efetivamente girar 2 pratos ao mesmo tempo. Continuar trabalhando como jornalista, como assessor de comunicação, Sim. e continuar com uma rotina de escrita, porque eu queria continuar escrevendo. Então eu contratei um coach, né, um Tá. professor particular, para fazer aulas de escrita criativa para o meu segundo livro, que foi um romance, né, um livro de mais fôlego, né, porque o Sim. conto é uma narrativa curta, o romance já é uma narrativa longa. Tá. E em meio a isso, eu tinha que dar conta do trabalho, eu tinha um filho pequeno, Sim. eu tinha que ser pai, eu tinha que ser marido, eu tinha que ser Tinha que filho, ajudar em né, tudo, fazer tudo. Sim. Então, o primeiro desafio foi voltar para essa realidade depois do momento de glamour do lançamento do livro, digamos assim, Com e certeza. falar, bom, agora se eu quero continuar escrevendo, eu preciso de fato criar uma organização, um planejamento que me permita escrever sem abandonar o trabalho, Trabalho, né, sim. que era o que pagava as contas. Sim. Então esse, sem Sim. dúvida nenhuma, foi meu primeiro desafio quando eu me lancei na literatura entre 2015 e 2016. Pô, que bacana. Ricardo, e como surgiu, na verdade, a sua relação com a cultura? Então, eu acho que muito pelos livros, não apenas, pela música também. Eu sou um apaixonado por Ah, música. você toca? Eu não toco, o Ah, que eu toco de ouvido, mas é tá. muito amador. Mas Legal, assim, eu sou legal. apaixonado por música. Eu Tá. não passo um dia sem ouvir música. As minhas caminhadas matinais É verdade que sempre. a música conduz né, a pessoa espirituosa dentro de uma arte que você nunca sonhou em estar? Eu penso que a arte, de uma forma geral, todas as expressões artísticas, não apenas a música ou a A música, literatura, tá, a arte como um todo, ela tem esse poder humanizador. tá. Ela tem esse poder de nos afetar, de nos transformar. E a música foi quem talvez incentivou a você a conhecer mais ainda a cultura? Eu creio que sim, porque a música foi anterior à literatura na minha vida. Tá. A música, e aqui vale de novo uma menção aos meus pais, em especial ao meu pai, que gosta muito de rock. Um abraço ao Eu Ricardo. aprendi a gostar de rock com meu pai, mas Ele gosta de curtir rock? meu pai adora rock. Então nos próximos eventos ele vai ter que estar conosco. Aliás, ele postou esses dias no Instagram dele, ele de óculos escuro com uma música do Kiss de fundo. Olha. E eu aprendi, o Kiss é minha banda favorita até Sim. hoje, eu aprendi a gostar do Kiss por causa do meu pai, né? Tá. Então, e minha mãe também gosta muito de música, Que de um outro legal. estilo, minha mãe já gosta mais de Sim. samba, MPB, Tá. mas sempre foi uma casa em que a gente cresceu com música. Com música. Então, desde pequeno, eu tenho o hábito de ouvir música.
né? Poxa, Então a música que veio antes legal. até da literatura. Sim, Mas eu acho que de alguma forma, como eu falava para você, a arte ela tem esse poder. A arte meio que ela se amarra. Então a tá. música leva ao livro, que leva ao cinema, que leva ao teatro, que leva às Teatro, artes as artes plásticas. verdade. A coisa tá meio entrelaçada. Então Sim, hoje eu digo para você com muita tranquilidade que eu sou um apaixonado por arte, por cultura. que É claro, legal. eu me dedico à literatura, né, profissionalmente, mas eu adoro filme, eu adoro teatro, eu adoro a música, eu adoro exposições, Sim, né? Eu sou um consumidor efetivamente de arte, porque eu me sinto afetado pela arte. E eu acho que a arte tem efetivamente esse poder. que legal. Ricardo, e nesse mesmo sentido, o que mais inspira, a você escrever? Eu penso, doutor Chagas, que no meu momento atual, meu último livro é um livro infanto-juvenil, chamado O Macacão Amarelo, que Tá, fala sobre. Ele é narrado por um pré-adolescente negro tá, que foi adotado por um casal de pessoas brancas, um homem e uma mulher brancos. tá. E ele foi adotado muito bebê. E aí ele começa, com o crescimento dele, a perceber que ele não tem a mesma cor da pele dos pais, que o cabelo dele é diferente. Ele começa a sofrer os primeiros preconceitos. Preconceitos. Então é um livro que fala sobre racismo, pertencimento, identidade. E eu vou dizer para você, doutor Chagas, que embora eu tenha até então escrito só para adultos, Tá, a experiência de ter escrito para crianças e jovens foi extremamente motivador e gratificante para mim. imagino. Não sei se porque eu tenho um filho de 13 anos, mas eu acho que não é talvez apenas por isso. Eu acredito que nós temos uma oportunidade, ao falar com esse público, de formar uma geração leitora, uma geração que tem a capacidade de exercer um pensamento crítico que hoje, infelizmente, tem se perdido É verdade. nos debates que a Sim, gente sim, observa na sim, sociedade, né? sim. Então, eu acho que o que mais me motiva hoje a escrever é talvez chegar em pessoas que ainda não tiveram tanto acesso assim aos livros e à leitura. Sejam jovens, crianças e jovens que ainda estão começando, Sim, ou mesmo pessoas adultas que não têm o hábito da leitura, que não são leitores regulares. sim. Então, eu acho que isso me motiva a Que escrever. Tanto legal. que hoje, atualmente, eu estou escrevendo praticamente 2 livros ao mesmo tempo. Eu estou escrevendo um livro de microcontos, que é para o público adulto, e Que estou legal. escrevendo a sequência do Macacão Amarelo para o público infanto-juvenil. Infantil, juvenil. Porque eu penso que eu acho que essa oportunidade de levar essa possibilidade de acesso aos livros a quem está em início de formação e a quem não tem o hábito da leitura, talvez seja o grande papel do escritor, É né? verdade. Eu me vejo dessa forma Sim, e sim. então eu acredito que realmente isso é o que me motiva mais hoje a continuar escrevendo. Que bacana. Ricardo, agora sobre o empreendedorismo cultural, né, Uhum, que é um foco, né, sim, maior hoje, eu percebo, né, que é um foco seu mais voltado para sim. esta, né, para este mercado. O que é, na prática, empreender na cultura? Empreender na cultura, doutor Chagas, é você, de fato, fomentar, de alguma forma, essas expressões artísticas que nós mencionávamos há pouco, né? Tá, Então, um festival literário, um festival de música, um festival de dança, um festival de cinema, uma feira literária, né? É você, de alguma forma, criar um produto ou um serviço cujo objeto, digamos assim, seja um produto cultural, né? Seja o livro, seja o filme, seja uma peça de teatro, seja uma exposição. sim. Então, quando eu me defino como um empreendedor cultural, é porque, desde 2019,
eu crio projetos de eventos literários. Certo. Não só crio, como Como executo. executa também. Exatamente. Que Então, eu bacana. sou idealizador e organizador de projetos de eventos literários. E são eventos que eu, pelo menos por enquanto, eu não faço para terceiros. Eu faço pela minha empresa. Tá, Então, eu chamo de eventos proprietários, né? perfeito. Eh, toda a concepção da ideia, do formato, até a execução, né, ela é feita por mim e pela minha empresa. Então, como esses eventos têm como pano de fundo os livros e a literatura, né, e são eventos que demandam negociação com fornecedores, Sim. agendas, Agendas. contratos. Eu estou empreendendo, Que eu é o mais estou importante, né? exatamente, É eu o estou importante. criando um negócio, Sim, né? Eu crio uma cadeia de fornecedores, de sim, parceiros, né? sim, Eu crio um grupo de participantes, né? Que são os meus clientes, os meus sim, consumidores. sim. Então, empreender na cultura, efetivamente, no meu caso em especial, é Tá. trabalhar com os eventos literários Literário, que eu certo. crio e executo desde 2019. Mas num conceito mais amplo, é justamente essas pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a criar e a executar projetos, produtos e serviços relacionados às expressões artísticas como um todo, né? Que legal, que legal. Ricardo, e qual é o maior desafio desse setor? No Brasil, doutor Chagas, eu vejo que é o apoio financeiro, realmente, é o patrocínio, né? É a Você acha que o parceria. Estado, em geral, quando eu falo Estado, eu estou falando desde município, Sim. Estado e até a União. Uhum. Você acha que o Estado ele investe pouco ou o suficiente para a agregação de uma cultura que é mais acessível, né? Uhum. Seja mais acessível a toda a população. Você acha que os investimentos, você deve acompanhar Sim. alguma coisa, porque nós temos a Lei Rouanet, né? Sim. Que muitas vezes não é justa, Uhum. né? Mas é necessário. Então a gente não pode, né, condenar e nem criticar. O que a gente pode fazer é lutar para melhorar, né, a cultura. E sem os investimentos seria a mesma coisa de uma boa ideia sem apoio, Uhum. né? O que Uhum. que você acha que o Estado poderia contribuir de uma forma mais justa, até mesmo aproveitando uma legislação que ainda está em vigor, que é a Lei Rouanet? Então, eu penso que o Estado, em todas as esferas, como você mencionou, porque nós temos, por exemplo, pensando no estado de São Paulo, nós temos a Lei Rouanet como lei federal, temos o PROAC como lei PROAC. estadual e o Sim, PROMAC como lei municipal, sim, né? Que sim, são leis de incentivo à cultura a partir da questão do imposto, né? No sim. caso da Rouanet, do imposto de renda, no caso da municipal, do ISS, enfim. ISS, certo. Eu acho que é um mecanismo fundamental para que muitos projetos saiam do papel. Eu sou plenamente favorável a essas leis de fomento. Evidentemente, elas não são perfeitas, né? Tá. Eu acredito que é possível melhorá-las, sim. Acredito que o Estado em todas as esferas, talvez poderia aprimorar alguns Algum mecanismos, mecanismo, sim. né, nessas leis de incentivo para que a captação, por Pudesse exemplo. ampliar, né? Exatamente, porque Sim. hoje a captação ela acaba sendo conseguida, digamos assim, principalmente por quem garante uma visibilidade muito Muito grande grande, para sim. os investidores, né? Sim, Então, eventos que não garantem tanta visibilidade, é difícil captar recurso por meio mesmo de uma lei de incentivo, né? sim. Então, eu penso assim, eu acho que o Estado ele já cumpre um papel importante, né, com essas leis, que podem sim, na minha opinião, Ser talvez melhorada. serem aprimoradas. Sim. Eh, mas o que eu acho é que, para além da esfera da legislação, né, Tá. quando a gente pensa, por exemplo, na busca de um parceiro comercial para um evento privado, para um evento que não é incentivado,
é muito difícil a gente conseguir Sim, apoio sim, para a cultura no Brasil. Porque, infelizmente, como você mesmo colocou, não que a cultura não é valorizada, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a cultura é valorizada. Recentemente, saiu até uma pesquisa que mostra o aumento do número de leitores no Brasil, inclusive entre mulheres da classe C e C. negras. Eu achei isso Olha, fantástico. sim. Isso é fantástico. É um ganho muito relevante para esse É segmento. um avanço, É um né? avanço muito Sim, importante. No entanto, eu penso que a gente ainda tem muito a caminhar para fazer com que a arte como um todo chegue de maneira mais acessível ao grande público. que legal. Porque, infelizmente, existem algumas expressões artísticas, alguns projetos culturais, que eles são voltados para uma camada da sociedade mais privilegiada, Sim, né? E isso é aquelas verdade. pessoas que não têm recursos, eventualmente, Fica fora do ficam sistema. fora. E nós temos, por exemplo, pensando no escritor, né, que é o meu caso, nós Sim, temos certamente inúmeros talentos na periferia, com toda certeza. inúmeros talentos. Sim, Pessoas que não têm condições, por exemplo, de pagar um curso de escrita criativa, sim, pessoas que não têm condições de estudar para se tornar um escritor, de publicar um livro, de conseguir uma editora, né? E aí eu acho que o papel das empresas, da iniciativa privada, para além das leis de incentivo, é que é crucial nesse momento, que é sim, talvez de fomentar realmente sim. negócios talvez menores, projetos menores, que não deem tanta visibilidade, mas que tenham um Mas que poder, sim, de alguma forma, de atrair e chegar a pessoas que hoje não consomem a cultura, não consomem a arte por falta de recursos. tá. Então, um exemplo prático, uma empresa que eventualmente pode financiar uma bolsa para uma pessoa de baixa renda, para essa pessoa fazer uma pós-graduação, por exemplo, de escrita criativa. Sim, Entendeu? sim, É esse tipo de coisa que eu acho que ainda patina um pouco no Brasil, tá. né? Porque as empresas, e por questões mercadológicas evidentes, Sim, elas sim. buscam aquilo que vai dar mais visibilidade, E mais resultado. resultado, mais Isso. retorno. Então, eu também Retorno. não posso condená-las. Sim. Mas, ao mesmo tempo, muitos bons projetos acabam ficando Fa- fora É, e, por ficarem que fora, é uma pena. acabam, de alguma maneira, não permitindo o acesso de pessoas que não têm condições a alguns projetos, algumas ações, algumas iniciativas que poderiam chegar a camadas menos favorecidas da sociedade. Bacana. Ricardo, você acha que é bom? Aqui nós pensando já nos prós e nos contras, né? Uhum. Você acha que no Brasil é possível viver de arte? Doutor Chagas, é difícil. É difícil. Eu vou falar da área que é a área na qual eu atuo, Tá. porque eu também não me sinto à vontade, capacitado para Sim, falar das outras áreas sim, sim, artísticas sim, que que eu são não entendo inúmeras, bem, né? Sim, que eu não entendo bem sim, como funcionam. Mas tá, hoje eu diria para você que são poucos os escritores e escritoras tá, brasileiros tá. que vivem exclusivamente da literatura, que vivem de direitos autorais. São poucos. A maioria precisa continuar trabalhando, precisa ter um outro emprego para pagar as contas. Sim, Porque a venda de livros, que vai repercutir, por consequência, no recebimento dos direitos autorais, não é suficiente para uma pessoa se manter. manter uma família, né? Concordo. Hoje, quem vive de direitos autorais, que talvez o grande nome brasileiro que vive da literatura, um exemplo deles, né, Paulo Coelho, que nem mora mais no Brasil, é um cara que conseguiu viver da literatura. Ele destacou, né? Ele se Ele destacou, se ele destacou. encontrou o público dele, encontrou a narrativa dele, o Sim, nicho dele, sim, e conseguiu viver exclusivamente da literatura. Nós temos outros casos, por exemplo, autores infantis ou infanto-juvenis que conseguem trabalhar com seus livros em escolas ou compras públicas, sim, via PNLD, por exemplo, tá, né? Que são quando os governos compram para as redes estaduais e municipais de ensino, os livros são adotados em grande escala, né?
Alguns desses autores e autoras também, às vezes, conseguem, por quê? Conseguem uma venda Sim, significativa de livros. significativa. Agora, um autor como eu, que não sou, embora você tenha muito gentilmente me chamado de celebridade, um autor que é menos conhecido como eu, né, que talvez tenha um público mais limitado, que ainda está num começo de carreira, digamos assim, eu não consigo viver de direitos autorais. Então, eu preciso ter outro trabalho, eu preciso ter outro E emprego. pensando nessa linha de raciocínio, Ricardo, como que se pode unir, na verdade, o propósito e resultados? Então, doutor Chagas, eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei, de me dedicar exclusivamente à literatura, Tá. quando eu me aposentei, entre aspas, do Sim, do jornalismo. jornalismo. No entanto, eu acho que uma das coisas que me fez efetivamente concretizar a transição de carreira foi acreditar que, por meio da literatura, Tá, eu de fato poderia cumprir um propósito. Eu certo. poderia deixar um legado. Um legado, sim. Não apenas por meio dos meus livros, mas, por exemplo, eu também sou mediador de grupos de leitura. Eu Tá, trabalho com uma metodologia chamada Laboratório de Leitura, que tá. foi até objeto da minha pesquisa de mestrado. Ela surgiu em 2003 na Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, Que onde eu bacana. fiz o meu mestrado, pelas mãos dos professores Dante Galian e Rafael Ruiz. Professor Dante, inclusive, se tornou um grande amigo meu, foi meu orientador no mestrado. Eu o chamo de mestre, porque ele realmente Tá, é um talento, assim, é uma sumidade. Ele criou essa metodologia que ela simula quase que um clube do livro, só que em vez de a gente falar das questões técnicas do livro, né, dos aspectos técnicos da obra, a gente vai falar dos temas humanos sistemas humanos, que certo. aquela obra suscita. Sim, E quando eu faço esses grupos, quando eu coordeno esses grupos e eu vejo o impacto que isso tem nas pessoas, a forma como as pessoas se colocam, a forma como elas mudam de opinião sobre um determinado tema sensível, né? Como a gente reflete conjuntamente, a partir da escuta do outro, a respeito de questões humanas profundas, isso para mim é propósito. Isso para mim é construir e deixar um legado. um Não legado. só para o meu filho Benício, Sim, mas para o mundo, para o para a mundo. sociedade. Que bacana. E é claro, eu acho que o jornalismo também tem a sua parcela de legado. Eu não em momento algum eu discuto isso, mas eu não me via mais cumprindo um propósito enquanto jornalista. Enquanto jornalista. Por isso que eu não me arrependo da transição, Sim, ainda que seja desafiador sim, viver da cultura no Brasil. Mas eu vejo que unir aquilo que você ama e no qual você acredita e se dedicar realmente àquilo como um negócio sim, é um caminho de cumprir um propósito. com Por isso certeza. que eu digo que eu sou plenamente realizado e feliz E com o que eu uma faço vez hoje. cumprido, o resultado é certo, né? Na literatura, mais ou menos. Mais ou menos. No Brasil. Porque, infelizmente, é como eu falava para você, doutor Chagas, embora os números das últimas pesquisas sejam até animadores, Sim, nós somos um país de 220 milhões de pessoas. tá. A gente podia ter muito mais gente lendo. E o que que você acha que falta, na verdade, nesse mercado cultural? Para ter um destaque de precisão e acessibilidade a toda a população. Então, eu acho que esse ponto, essa palavra que você traz, acessibilidade, é uma questão importante, porque, sem querer polemizar, porque é um tema Sim, polêmico no muito, universo muito polêmico. da literatura, Sim. a questão do preço do livro, eu não quero entrar no mérito, porque eu sei que fazer um livro não é barato. Não. Eu trabalho com isso, Sim, sim. o valor da gráfica é alto, o papel é Tudo caro, é caro. né? E, evidentemente, existe uma cadeia de profissionais para Envolvida, produzir um sim, livro, e ela tem que ser valorizada. Então, sim, não é barato fazer um livro, né? não. No entanto, quando nós chegamos a uma livraria e vemos um livro que eventualmente a gente quer comprar custando R$ 80, R$ 70, e a gente considera que hoje 80% da população brasileira está endividada, que é um dado que saiu essa semana, é um dado Sim, eu recente, vi, sim.
O que que a gente pensa? A pessoa que tem um orçamento mais apertado, se ela tem que optar por pagar uma conta ou comprar um livro, ela vai pagar uma Vai pagar conta. uma conta. E é natural, Sim, e é óbvio que isso sim, aconteça. sim. Então, o que eu penso, por exemplo, existem iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, o Vale Cultura, que algumas empresas oferecem aos seus colaboradores, que a pessoa pode, com aquele vale, comprar um livro de um valor determinado e consumir aquele produto Sim, num determinado período até período receber um outro até. vale. Sim, Então, eu acho que existem possibilidades, existem saídas sim, para tornar a arte mais acessível para as pessoas, sim. né? Mesmo, como eu falei, não quero me aprofundar porque não sou conhecedor, mas se a gente pensa num show, e pegando, citei meu pai, um show de rock, veio recentemente para o Brasil uma banda que nós gostamos, eu e ele, Sim, que é o AC/DC, e o ingresso mais barato, para quem não era estudante, se eu não me engano, estava R$ 1.300 ou R$ 1.600. sim. Isso inviabiliza Inviabiliza a ao, ida de muita gente. ao público, a um grande número, né, A de massa, eu a diria. massa. Por quê? Talvez sejam menos pessoas que Sim, têm R$ 1.600 para falar: "Eu com vou toda pagar para ir no certeza, show", com toda né. certeza. R$ 1.600 é um salário mínimo, É. E né. sem contar outras despesas, né, que Exatamente. pode enfrentar lá. Não entro no mérito se vale, se não vale, Não, não, sim, se a sim, sim. produtora está ganhando A muito, se gente os discute artistas ganham mais, muito. assim, quem pode e quem não pode, né. Exatamente. É, Então acho que a questão é exatamente essa que você trouxe, é tentar tornar a arte mais acessível, exato. mais barata, Sim, principalmente para que essa estatística de classe C e mulheres negras, ela se amplie, se amplie, é verdade. ela se E amplie. que não fique, na verdade, destoada, né, Exatamente, uma exatamente, uma e outra da realidade, exatamente, que é o foco central, né. exatamente. Eh, Ricardo, e sobre a satisfação profissional, o que é sucesso para você? Doutor Chagas, eu acredito que o sucesso, e eu tenho conversado muito isso com meu filho. Isso voltado ao sucesso profissional, Sim, o sim, segmento que sim, sim. você atua, Eu tenho conversado com o Benício, porque o tá. Benício ele tá no 8º ano, ele começou E a ele curte essa questão da arte, da escritura, música, da es principalmente, é? música, livros não tanto, Não, tá. não tanto, embora ele a minha sala não tem televisão, minha sala tem uma biblioteca, literalmente, mas mesmo com isso, ele ainda não tem esse hábito Sim, da sim, leitura tão arraigado nele, mas tá. música ele gosta bastante. Mas a gente tem conversado, porque ele tá no Mas o 8º. Benício gosta de matemática? O Benício gosta mais de matemática do que de português. Então, Talvez ele tem tá aí falado de o engenharia, tá, ele tem começado a falar de engenharia. então, E por que que eu cito meu filho aqui? Porque eu tenho discutido com ele sobre essa questão, no seguinte sentido, eu acredito que, o sucesso é você poder fazer o que você gosta, gosta, isso, e poder viver daquilo que viver você daquilo ali, gosta. sim, Isso para mim é o sucesso, né. isso é verdade. Então, se você me pergunta hoje: "Você se acha um profissional de sucesso?", eu vou dizer: "Não completamente", porque eu faço o que eu amo, mas eu ainda não consigo viver exclusivamente do que eu Do amo. que você Eu ama. tenho que me virar, eu Você tem tenho que ramificar para uma outra, né, exatamente, eu tô exato. toda hora pensando em novos Mas posso falar, formatos. ô Ricardo, você não pode também deixar de focar, né, naquilo que você gosta, embora Exatamente. porque o maior salário, vamos falar assim, de rendimentos, é a satisfação que Uhum, você carrega exato, por alguma coisa que você faz que você gosta. exatamente. Como é legal você fazer algo que você gosta. Exato, e é isso que eu estava falando para o Benício, porque o Benício falou: "Ah, eu acho que eu quero ser engenheiro civil". Falei: "Filho, o salário do engenheiro civil hoje", eu fui pesquisar na internet para falar para ele, eu falei: "Ah, quando tá começo de carreira, de 4 a 7 mil, depois o sênior pode ir de 12 a 15 mil". Aí ele: "Pô, bacana, legal, mas qual profissão paga mais?". Eu falei: "Ó, deixa eu te explicar uma coisa, filho, você não deve escolher uma profissão simplesmente pela remuneração que você vai ter com essa profissão. Sim, Isso é uma parte importante? Sem dúvida nenhuma, com porque toda nós certeza. vivemos
num mundo capitalista, Sim, nós precisamos de dinheiro nós para precisamos. sobreviver, Sim. né? Então ninguém aqui vai ser hipócrita de Dizer falar, que não, não preciso não de preciso de recursos. recursos, né? Não. No entanto, não adianta, e aqui eu vou falar num caso muito particular, né? Eu, por exemplo, eu jamais conseguiria estudar medicina. Ainda que eu tenha feito meu mestrado na Escola Paulista de Medicina Era na meu área de sonho. saúde coletiva, pois é, eu não tenho, assim, eu sou do tipo de pessoa que, quando vê sangue, fica meio desconfiado. Então, eu não tenho talento para Sim. isso. E aí você pode pensar, bom, mas se você talvez fosse um médico renomado, dependendo da sua especialidade, você poderia ter um bom salário. Salário. Mas isso não ia me fazer feliz, doutor Não, Chagas, não porque ia mesmo. não é aquilo que Não é faz aquilo que você sentido para busca. mim. Então, Exatamente. por isso que eu acho que o sucesso é você poder fazer o que você gosta Gosta. e conseguir viver disso. Eu antigamente, eu tinha, bom, a gente sempre é ignorante em alguns momentos, Com ou certeza. melhor, em todo o tempo da vida, Com né? certeza. Porque embora você possa ser mestre em determinado segmento, A gente está sempre você dá aprendendo. aula em algumas, né? Uhum, Você está sempre aprendendo em sempre, outras com partes. certeza. E quando as minhas filhas nasceram, desde o berço, eu falava no ouvido delas, né? Uhum, Falava, filha, cuidado, cuidado com o homem, né? Não acredita nem no pai. Eu falava, igual o judeu, né? O judeu tinha 2 filhos, colocou em cima do muro, eu costumo falar isso, né? E mandou os 2 filhos pular, que ele ia protegê-los aqui, a 4 metros de altura, né? E teve um que ele fazia menção de pular, mas não pulava. Aí teve um outro que não contou a história, confiou tanto no pai que pulou. uhum. Só que o pai abriu os braços e eles se esborrachou no chão. Nossa. Você imagina. Uhum, E o outro ficou lá, uhum, porque não confiou no pai. sim. Então, ele olhou e falou: Judeuzinho, isso aqui é para você nunca confiar em ninguém, nem no seu pai. E eu falava para minha filha, assim, filha, por favor, cresçam sempre buscando, porque o pobre ele tem que ter uma profissão que gira rápido. O pobre ele não tem tempo. O rico ele tem tempo para aguardar certo, né, oportunidades e etc. O pobre não. Ele tem que fazer, né, buscar um foco que ele já gira desde o estágio ganhando algum dinheiro. E não adianta. Tem que ganhar dinheiro, porque senão ele não vai nem terminar a faculdade. E eu falava isso, e com o tempo eu fui descobrindo que eu estava errado. Porque isso que você acabou de falar também, eu já sinto isso há algum tempo. Uhum, Como é bom você fazer algo, né? Não tem aquela questão que a pessoa fala, eu vou abrir um barzinho por hobby, só para uhum, abrir sábado e atender meus amigos, uhum, escolhido aqui, ó, nos dedos. Então é um hobby dele. Eu uhum, só vou abrir sábado, ou melhor, sexta e sábado. Domingo não, que a esposa não deixa, uhum. né? Pelo menos o domingo. Então, isso, na verdade, é um hobby. E você precisa também investir nisso. Sim, Porque senão, de nada adianta sim. você estar lá naquela ideia que eu tentei pregar no ouvido das minhas filhas, Uhum. e elas ter bastante recursos, muitos bens materiais, e não ter tido um hobby, não ter tido um incentivo para algo que ela pudesse focar como satisfação. Não Porque ter nem sido sempre, feliz. porque o dinheiro é necessário, Sim. mas nem sempre traz felicidade. Não é Exatamente, verdade? No meu ponto exatamente. de vista, Por né? isso que a questão do propósito é o que eu Sim, falo. Eu acredito que a literatura, ela transforma vidas. Eu acredito plenamente nisso, ela transforma as pessoas. sim, Então, eu vejo muito propósito no que eu faço. Quando eu escrevo, que quando eu coordeno bacana. um grupo, quando Sim, eu faço os meus eventos, né? Eu tenho 2 eventos, 3 eventos literários, 2 para leitores e um para escritor, né? O evento para escritor é a Residência Literária Dias Raros. Eu levo um grupo de escritores para o alto da montanha em Gonçalves e a gente faz uma imersão de 10 dias para eles poderem escrever os seus livros, né? Eu vejo muito sentido nisso que eu faço. Eu vejo um propósito efetivamente você nisso. acha, pegando esse gancho, que
o trabalho ainda é uma fonte de felicidade? Para muita gente, sim. É. Mas eu também entendo que, existem aquelas pessoas que escolhem carreiras, que investem, né, na sua formação, focadas única e exclusivamente na questão, financeira. E vale mais o reconhecimento, na verdade, ou a própria missão? Não, eu acredito que a missão, o Missão. reconhecimento eu Ele acredito que sim. vem por consequência, Sim, né, sim, eu acho que é de uma uma missão consequência. cumprida, né. Exatamente, exatamente. É Perfeito, uma missão. perfeito. Se você cumpre bem a sua missão, né, se você faz bem o seu trabalho, o reconhecimento E acaba o chegando. que mais lhe dá satisfação, na verdade, na sua carreira? Além de escrever, é justamente contribuir para que as pessoas possam, de fato, refletir a partir da literatura. Então é esse fomento ao pensamento crítico que eu mencionei para você, Sim, né. E pensando especificamente nos eventos que eu faço, justamente colaborar de alguma maneira para que a gente possa ampliar essa rede de escritores e leitores. Portanto, para que esse ecossistema da leitura, da literatura, da escrita, ele se torne mais amplo e mais acessível. perfeito. Você acha, então, que o jornalismo influenciou na sua escrita? Totalmente. E a linguagem jornalística, como que ela nasceu? Então, eu entendi logo que eu comecei, a trabalhar no primeiro semestre da faculdade, eu mencionei que eu quis fazer jornalismo porque eu queria ser escritor. Só que eu entendi na Que a gente largada. percebe que você fala muito bem. Ah, obrigado. Então, eu Eh, queria entender um pouco, e o público talvez, de onde vem essa origem, né? então, eu acredito que, assim, eu não tenho problema de timidez Tá. perante microfones, câmeras. Sim, sim. Para mim isso é muito natural, né. Tá. Eu sempre fui muito comunicativo antes de ser comunicador, Claro. isso desde criança, Sim. e eu entendi que a comunicação seria de fato o meu caminho, mas eu escolhi de fato o jornalismo porque eu queria escrever. Sim. E logo no primeiro semestre, quando eu consegui meu primeiro estágio, eu entendi que, como jornalista, eu não ia escrever o que eu queria, Tá. eu ia escrever aquilo que eu tinha que escrever. Tá. A Tinha que cumprir uma pauta, eu Sim. tinha que atender a demanda dos meus empregadores, né. Sim. E Sim. aquilo logo no início começou a me frustrar, porque eu falei: "Não, não era isso que eu queria". Você trabalhou em alguma edição? Eu trabalhei, pouco em redação, porque Desculpa, a redação. eu trabalhei predominantemente em assessoria de imprensa, mas eu Tá. trabalhei, em algumas redações. Eu comecei Tá. numa redação de um produto que, para você ver como eu já sou, né, já estou beirando 50, nós produzíamos um fax letter. Era literalmente Que é isso? era uma folha, Tá. né, não era um A4, era um pouco maior, voltada para o segmento hoteleiro, chamava Hotel Online. Tá. A gente produzia era um boletim que a gente Tá. produzia com pequenas notas sobre o mercado hoteleiro, e Tá. aquilo era transmitido via fax para os assinantes, que eram as redes As redes hoteleiras. hoteleiras. Exatamente. Tá. Você imagina como já Sim. não faz tempo isso, fax, né, Fax. meu filho nem sabe o que é Não, fax. não sabe. Foi a primeira redação por onde eu passei, mas eu passei por 4 outras redações que de alguma forma, tiveram importância na minha formação. Eu trabalhei em jornal de bairro, eu trabalhei no Jornal do Brás, na zona leste, né, Tá. centro-leste na Sim, verdade. sim, sim. Foi muita aprendizagem trabalhar no jornal de bairro, falando com a comunidade, assim, foi bem interessante. Eu trabalhei em veículos maiores, como por exemplo, o extinto jornal Lance de esportes, o Sim, Diário Lance. Eu sim. trabalhei no Diário Lance tanto no jornal quanto na internet, no site deles, e na redação do portal UOL, Tá. Universo Online. Foram experiências bem diferentes, porque Sim, o UOL é um grande portal, com o certeza. Lance era de nicho, de De esporte nicho. e tudo mais. Mas talvez a experiência mais ímpar que eu tive em redação foi quando eu trabalhei num jornal japonês. Olha, que Eu trabalhei por bacana. 4 anos num jornal chamado Nipo Brasil. Eu era Nimpo Brasil? Nipo Brasil, era um jornal Tá, escrito em português, mas tá. voltado para a colônia japonesa no Japonesa Brasil, no para os Brasil. Nikkeis, que a gente Sim. chama, né, Hum. que é a maior colônia japonesa fora do Japão, Você né. aprendeu a falar japonês?
Não, Não. mas eu não sei se você sabe que o Mitucci do meu pai é japonês, Não é italiano? não é italiano. Todo mundo acha que é italiano, mas é Mitucci. É porque meu bisavô, que era japonês, quando ele veio do Japão para cá, no Japão ele era Yugo Mitsuchi. E A pronúncia já é diferente. ao entrar no É Brasil, por isso, então, que é com T só? talvez seja por isso. Mas eu Ah, tenho documentos do meu bisavô que tem versões com 2 T's. tá. Tem versões com 2 T's. Tá. Mas quando ele entrou no Brasil, virou Napoleão Mitucci. Ah, Então, Mitucci é entendi. uma variação abrasileirada de um Abrasileirada sobrenome de um sobrenome. japonês. Exatamente. Olha, E eu caramba, sempre gostei da cultura japonesa. sim, Então foi muito legal ter essa experiência no Nipo Brasil, sim. até porque lá eu era repórter, eu cheguei a ser editorialista, eu ajudava o editor, mas foram as redações pelas quais eu passei. E eu percebi que meu lugar não era a redação. Tá, Meu lugar era na assessoria de comunicação. tá. Era criando pautas Pautas, para alimentar os veículos de comunicação. que bacana. Era colocar os meus clientes em evidência nos Sim. veículos de comunicação. Sim. E foi aí que eu fiz a minha carreira. Então, desses 30 anos quase, que eu Parabéns. atuei 25 no jornalismo, eu diria que mais de 18 foram na assessoria de Na assessoria comunicação. de comunicação. Né? Mas foi importante passar por redação Sim, para sim. ter essa Sim, toda experiência. essa... Exatamente, para conhecer os dois bacana, lados. Né? lógico. Então, eu acredito que o jornalismo influenciou a minha escrita. Por exemplo, no meu romance Órfãos de São Paulo, o meu narrador é um jornalista, porque eu fiquei muito à vontade no meu primeiro romance em escrever como um jornalista. jornalista. Então eu tinha que ter um narrador que falava como Falasse. eu falo. A Entendeu? linguagem jornalística, Exatamente, né? exatamente. Mas eu não gostaria de entrar num assunto tão fervoroso, né? Como nós vivemos, né? Estamos vivenciando, muitas vezes sofrendo pra caramba, né? Na atualidade, que eu chamo de um novo diferente, né? Que é Uhum, uma vida, né? Nova, diferente uhum, do que a gente já vivia no passado, sim. que é a tecnologia, Uhum, né? Voltada também, ligado até mesmo a sua profissão, sim. né? E a todas as profissões, que eu também não fico de fora, a nossa como advogado, Uhum, nós passamos por esse enfrentamento e desafio todo dia. uhum. A tecnologia, e até um pouco maior do que a tecnologia, vamos falar da inteligência artificial, Sim. né? Que isso é o que está incomodando grande parte da sociedade. Uhum. Ricardo, a tecnologia, ela ajuda ou ameaça o escritor? Isso é talvez o tema do momento hoje no mercado editorial, no segmento literário. Recentemente, nos Estados Unidos, um livro foi tirado de circulação porque ele de uma autora conhecida, porque descobriu-se que ele havia sido 70, 80% dele escrito por inteligência artificial. É Eu diferente, não é? então, O sentimento, né, até de quem vai ler, eu vou quando dizer, observa que não é um humano, mas eu vou dizer para você o seguinte, doutor Chagas, eu já li algumas narrativas, trechos de narrativas escrito por inteligência artificial, obras mesmo. não a obra completa, Ah. mas trechos de narrativas, Tá, e já li alguns poemas escritos por inteligência artificial. tá. Se você tem o hábito regular da leitura como eu diria que é possível perceber diferenças. Sim, Mas ao mesmo tempo, eu digo para você que é assustador ver como se aproxima da escrita humana. Se aproxima e muito. Se aproxima tá, e muito. Tanto que hoje o grande tema do mercado é exatamente esse. tá. Como o mercado editorial pode lidar com a Com a inteligência inteligência artificial. E não só no ato da escrita, mas, por exemplo, também no ato da revisão da escrita. Acabou de lançarem um livro, se eu não me engano, a Companhia das Letras, Os Últimos Copistas, eu acho que o título é alguma coisa assim, que justamente está falando sobre o trabalho dos revisores de livros. Tá.
Porque hoje a inteligência artificial, de Tá alguma fazendo esse forma, está trabalho? fazendo esse trabalho. Está fazendo esse trabalho. E você acha que, fica igual uma uma revisão que era feita por humano? Não, doutor. Eu acho que nem a escrita, nem a revisão, e nem O sentimento, né, porque leitura é sentimento, né. leitura é Porque se sentimento. você estiver lendo um livro e esse texto não te despertar nenhuma curiosidade Uhum. no meio, no começo, ou no meio, ou no fim, quer dizer, se não desperta no começo, Às vezes você no nem vai meio você adiante. nem vai É, até o fim. é. Então você para, eu Uhum. tiro por mim, né, Sim. eu perco ali um pouco Uhum. da minha expectativa. Sim, claro, claro. E aí, ainda seguindo nesse que nós estamos indo para os encerramento logo mais, eh, a IA, ela pode substituir a criação humana, no seu ponto de vista? Profissionalmente falando? Eu 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 receio que sim, mas eu não acredito que isso vá acontecer. Eu não acredito, mas eu receio, porque, a gente está chegando num nível De de impacto, né? aprimoramento. Sim. O CEO da Anthropic, que é uma das principais empresas de, IA do mundo hoje, ele recentemente, acho que foi essa semana, ele deu uma entrevista falando que ele não ia colocar no ar uma nova atualização da inteligência artificial dele, porque Tá. ele ficou preocupado com o tamanho da Da entrega entrega, dessa IA. tá. E aí eu li até, uma coluna, se eu não vou lembrar se foi no jornal O Globo, de um especialista falando do impacto disso, por exemplo, no mercado financeiro. De que forma a IA, por exemplo, hoje Poderia pode. interferir com bons Exatamente, resultados ali. exatamente, interferir nessa questão da própria segurança Sim, operacional do operacional. mercado financeiro. E aí quando o CEO de uma gigante vira e fala: "Olha, a gente criou um negócio aqui que é tão poderoso que eu nem vou colocar à Sim, disposição", isso me assusta. Eu não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia ela tem que chegar para somar, mas eu não acredito na substituição plena do homem pela máquina. tá. Até porque, quem alimenta a máquina é o homem. Existe uma briga no mercado editorial muito grande também, e algumas empresas de tecnologia já estão pagando indenizações fora do Brasil por conta disso, porque elas treinaram as suas inteligências artificiais roubando livros sem Nossa, pagar por isso. Eles simplesmente se apropriaram do conteúdo de livros, alimentaram a IA e seguiram em e seguir frente. em frente. Mas espera aí, e o trabalho de quem escreveu esse livro? E a editora E que publicou esse isso, livro? E a cadeia dos profissionais envolvidos nesse envolvida livro? nisso aí. Então, as empresas hoje já É estão injusto, pagando indenizações, é injusto mesmo. porque elas acabaram se apropriando de um Que produto não era dela, sem sem pagamento. pagamento, Sem pagamento. sem a contraprestação, né. Literalmente É, houve um roubo de é. conteúdo. Você acha então, Ricardo, que o setor cultural, ele está preparado para lidar com a IA? Eu diria para você, doutor Chagas, que não só o setor cultural, como talvez a maioria dos setores, exceto talvez os setores de tecnologia, por motivos óbvios, ainda não estão totalmente preparados para lidar com a IA. Eu acredito plenamente nisso. Eu acho que a gente ainda tem um longo percurso a percorrer, e o que Tá, me preocupa é que essa tecnologia avança a passos muito muito rápidos, rápido. né? Para a gente, de fato, conseguir conviver com a IA. Não ter a IA como uma adversária, Sim. como uma inimiga, Não, sim. mas que a gente, de fato, possa tirar proveito dela. E quem sabe até lutar para que ela pudesse, inovar, trazer inovações Sem sem dúvida. destruir a sociedade, Sem né, dúvida nenhuma, sem profissionalmente dúvida falando, né. nenhuma. Então, eu acredito que tanto o segmento, editorial, mercado cultural, quanto outros segmentos da sociedade, segmentos produtivos, muitos já estão se Tá. fazendo E assim. sem querer ser redundante,
dentro das perguntas, né, Uhum. que a gente vem recebendo aqui, respostas brilhantes. Mas sem querer ser redundante, você acha que a IA, ela democratiza, ou empobrece o uso da própria IA? Não, eu penso que ela democratiza. Hoje eu vejo meu filho mexendo no chat GPT com 13 anos, né? E eu acho isso importante, porque isso vai fazer mais parte da vida dele do Sim, que da minha. sim, com Né? toda Eu tô certeza. com quase 50, não sei quantos anos eu ainda vou viver. A linguagem vai mudando, né, de Certamente, usuário. se eu ainda viver bastante tempo, eu ainda vou pegar muita evolução dessa Vai, tecnologia, sim. mas o meu filho, ele já é nativo dessa Já, tecnologia. é, Meu é filho já verdade. nasce, meu filho não conheceu o orelhão, meu filho não Não, conheceu o telefone de gancho. não. Então, é a tal da geração nativa digital, né? Sim, sim, Então, eu acho que, de alguma forma, a oferta da IA, ela democratiza o acesso. O tá. problema é a forma como ela está sendo Está sendo utilizada utilizada. por alguns setores, Sim, algumas pessoas, e essa própria evolução rápida que ela tem, que às vezes a gente não acompanha. tá. Então é isso que eu acho que é um ponto ainda a ser melhor elaborado, E o é melhor pensar um pouco mais é, sobre o isso, né. escritor ele precisa aprender a mexer com IA? Ou ele pode seguir a vida dele independentemente? Não, eu acho que aprender ele pode até aprender. Por enquanto, né? Sim, mas, eu aí falando como escritor, Tá. eu não tenho a menor pretensão em fazer, com que a IA me ajude a escrever. Lhe substitua De jeito o seu nenhum. sentimento. Não, de jeito nenhum. Perfeito, Eu é eu isso que eu queria ouvir. eu gosto muito de um escritor, Tá, ele é cronista da Folha de São Paulo, Sérgio Rodrigues. tá, Ele tem um livro, eh, se eu não me engano, é Escrever é Humano, alguma coisa assim. tá, Eu não tenho esse livro, eu estou para comprar há tá, bastante tempo, mas tá. eu acompanho muito o trabalho do Sérgio. Ele é se eu não me engano, ele também é jornalista. E, ele fala exatamente isso. Alguém que quer escrever não deve considerar a possibilidade de usar a IA para cumprir o seu papel. Também Não acho. faz muito tempo, uma colunista da Folha de São Paulo admitiu publicamente que ela usava a IA para escrever as colunas dela. Eu fui cronista de um jornal em Goiânia, o Popular, o maior jornal de Goiânia, durante 2 anos. Eu escrevia as minhas crônicas. Tá. Eu não colocava numa inteligência artificial para ela fazer o meu Até papel. porque não tinha, né, naquele tempo. Não, Faz muito foi agora? foi agora, Ah, eu tá. eu escrevi entre 2024 e Ah, tá, 2025, tá. já existia. Já. Mas para mim não faz o menor sentido, para mim enquanto Sim, escritor, eu eu me substituir pela pela máquina, máquina. não faz sentido nenhum. Então, pensando na máquina, você acha que o escritor, ela ele não depende da IA? Não, não deveria Não depender, deveria. não deveria. E a máquina é o limite ou não? No caso do escritor, eu acho que não. Não. Eu acho que o escritor é um ser, eh, eu espero que você e a nossa audiência entenda o que eu vou dizer, mas é um ser sem limites. Em que Tá. sentido? O escritor trabalha com a criatividade, Sim, principalmente o escritor de ficção, né? sim. O escritor cria mundos, cria pessoas, cria cenários, cria situações. Esse trabalho criativo, ele é humano. Tá. Ele pode ser da máquina? Pode, Mas mas não é igual. alguém vai ter que alimentar a Vai ter que máquina. alimentar. E quem alimenta a Concordo. máquina é o homem, é o conteúdo humano. Então, eu pessoalmente, eu acredito que, para o escritor, não há esse limite imposto pela máquina ou pela inteligência artificial. Então você acha que o futuro da literatura é se tornar híbrida ou não? Sim, sim, porque, processos editoriais, eles vão, de alguma forma, acabar, sendo alguns processos, eles vão acabar sendo, feitos por inteligência artificial.
Perfeito. para otimização de De custos, custos. para otimização de prazos. Isso vai acontecer, se já não está acontecendo. Eu não tenho informações para compartilhar, Tá, mas acredito que talvez algumas editoras maiores, e eu não falo nem só em âmbito tá. brasileiro, eu falo em âmbito internacional, já Perfeito. estão fazendo uso da inteligência artificial para otimização de processos. Sim. E eu acho isso super válido. Então, nesse mesmo sentido, o o que a inteligência, por exemplo, artificial humana, ela pode ainda superar a inteligência artificial, Nos afetos, nos sentimentos. os sentimentos. Eu aprendi uma coisa quando eu fiz escrita criativa, Dr. Chagas, que foi o Tá, seguinte, relacionado ao escritor, à escritora. Quando a gente escreve com o coração, a gente pla emociona, a gente toca as toca. pessoas. A inteligência artificial pode fazer isso? Como eu falei, ela pode talvez emular isso, mas ela vai ter que ser alimentada pela inteligência humana, Humana. porque máquina não tem sentimento. Então entra naquele sentido certeiro, né, de se tornar híbrido, né, Exatamente. no futuro A máquina não próximo. tem É. sentimento. Quem compartilha sentimento com o leitor é o autor. Sim, sim. E você acha que o legado, na verdade, qual seria, né, o legado, eh, de quem quer construir algo próprio, independente da inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ressalvado algum entendimento melhor, eh, tem o seu legado, Claro, tem o seu legado, claro. mas é um legado que a própria palavra já traduz, é artificial, Uhum, né. uhum, E aquilo que você acabou de falar, que não nada substitui, que é quando você põe a mão humana uhum, e executa uma determinada obra, uhum. e fala: "Esse é o legado do Ricardo Sim, Mitucci Júnior, sim. deixado por ele", Uhum, né. É uhum. diferente da gente ver uma inteligência artificial, né, que são legados totalmente opostos. Como é que você vê, nessa questão de legado, no futuro próximo, Uhum. que eu estou vendo que pela forma que está caminhando, vai ser tudo mesmo artificial? Então, eu acredito que existem áreas, doutor Chagas, que já estão sendo altamente beneficiadas pela inteligência artificial e que já deixam legado. Eu li recentemente o caso de uma cirurgia que foi feita, se eu não me engano, aqui no Brasil por um médico que estava nos Estados Unidos. Ele operou remotamente. Ele num país e a operação acontecendo no outro, foi alguma coisa assim. Isso para mim é fantástico. Sim, Isso para mim é um salto para a medicina, imagino. para a Sim. saúde, excepcional. E não dá para ir contra isso. Não. Não dá para ir contra. No meu modo de ver as coisas, eu acho que ir contra é você dar muitos passos para trás, né? Como o mundo está muito acelerado e nosso tempo também, Sim, sim, sim. eu gostaria, na verdade, de saber de você na verdade, qual mensagem você deixaria para o nosso público que nos assiste, né, nos segue, nesse episódio. O que que você diria, deixaria para eles uma como mensagem Uhum. de foco em toda a nossa trajetória desse episódio hoje? Eu vou repetir aquilo que eu falei para você, para sua audiência, né? A literatura transforma vidas. Tá, A literatura humaniza. E eu uso como exemplo, eu até escrevi uma crônica sobre isso, ela humaniza até o inumano, porque imagino. em Frankenstein, que é uma obra clássica da Clássico. literatura, escrita Tá, por Mary Shelley, tá, o monstro, a criatura, tá. ele se encanta por livros que ele consegue começar a ler, e aquilo vai fazendo ele se sentir mais humano do que monstro. E aí eu escrevi brincando sobre isso, que a literatura humaniza até o inumano. Até o Até o inumano. Que inumano. legal, legal. Agora En- eu entendi. Então, eu acredito que a mensagem que eu posso deixar é que, de fato, as pessoas
leiam, mas leiam com o coração. Não leiam simplesmente como uma atitude mecânica. Leiam se permitindo afetar, Afetar. porque isso é transformador. Sim, Isso muda vidas. sim. E eu acredito plenamente nisso. É por isso que eu me dedico a esse trabalho, enquanto escritor e produtor de eventos Produtor de evento. literários. Que Exato. legal. E é Tá. esse o recado que eu deixo para sua audiência. Oh, bacana. O que o público pode esperar do seu próximo passo? Então, eu agora, em maio, eu faço uma vivência literária com o escritor João Zanello Carrascosa na livraria Martins Fontes, em São Paulo. Tá, Vivência literária Dias Raros. bacana. Em julho, eu faço a 5ª edição da Residência Literária Dias Raros em Gonçalves. Tá, 10 dias de imersão também com o escritor João Tá. Zanello Carrascosa. Em agosto, a gente organiza a primeira residência literária infanto-juvenil do Brasil, chamada Residência Literária Faz e Conta, com a escritora Índigo Ayer, também em Gonçalves, que é onde eu já estou estruturado para receber esse tipo de Sim. evento. sim. E muito provavelmente, no segundo semestre, eu deva fazer uma edição especial da Vivência Literária Dias Raros em Minas Gerais, mas esse spoiler eu ainda não posso dar, porque eu estou em negociação com a Certo. cidade, com os fornecedores, mas a Sim. gente deve fazer um evento bem bacana numa Com certeza. cidade literária muito importante de Minas Gerais. Eu não posso falar mais nesse momento, Não, mas é tranquilo. um projeto que está em andamento e deve acontecer. E eu Que já estou, legal. inclusive, comercializando a edição de 2027, de janeiro, da Residência Literária Dias Raros também. Então, eu estou plenamente focado nos meus eventos e, como eu falei para você, eu estou escrevendo 2 livros simultâneos. Um Certo. livro de microcontos, que já está na reta final, Sim. e a sequência do Macacão Amarelo, Infanto Juvenil, mas esses são projetos para 2027. Sim, perfeito. Ricardo, chegamos aqui ao nosso final. Eu passaria a noite inteira fazendo Eu também. perguntas aqui para Foi muito você, gostoso. porque uma pergunta vai nascendo outra e outras Sim, e assim vai, né? sim. Mas isso é que é legal, né? Uhum. Esse avanço, né? Esse complemento, né? Sim. De ideias, né? Uhum. Que nos traz a sair daqui desse episódio muito melhor do que entramos. Então, nossa eterna gratidão, reiteradamente, pela sua aceitação do convite, nos deixa bastante felizes, tá? Eu aqui falo em nome de todos os nossos seguidores, né, da nossa produção. Obrigado mesmo pelos ensinamentos e desejo muito sucesso para você, para toda a sua família, tá? E aqui aproveitando também, eu quero mandar um abraço especial a todos os motociclistas, todo o meu escudeiro, né, da escuderia Road Custo. E não esqueçam, pessoal, da Tribo da Noite, 16 de maio, uma festa que começa às 11 horas e não tem hora para acabar, Olha que maravilha. tá? Muitas vezes chega até às 2, 3 da manhã, Caramba, com buffet à vontade, 0800. que legal. Então, é uma coisa bem bacana. Então, fica registrado aí, todos convidados. Muito Desde bom. já, em nome do Índio, que é presidente da Tribo da Noite, né? E o vice-presidente, o Carlão, que também já nos abrilhantou aqui, tanto ele quanto o Índio, com um episódio aqui com nós, né? Que Aqui legal. no podcast Dr. Chagas. Um Bacana. abraço para todos os nossos seguidores. Gratidão mesmo por nos acompanhar e peço que compartilhe esta live com todos os seus contatos para ver se a gente consegue alcançar um número muito maior a cada dia. Isso aí. Muito né? obrigado pela Obrigado, oportunidade, Dr. fica à Chagas. Foi um vontade. prazer, viu? Foi um prazer, realmente. que Obrigado pelo agradeço. convite, pela oportunidade e sucesso para o Obrigado, podcast. obrigado e obrigado também à produção. Muito obrigado, Rafa, e a todos que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado.